O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, disse em entrevista ao jornal El País que a Operação Lava Jato foi extremamente seletiva e que o combate à corrupção no Brasil sempre foi um mote para permitir retrocessos. Eu já vou fazer uma pausa desde já, porque a indignação é tanta que a gente não consegue nem esperar ler toda a informação. É que não é surpresa para ninguém, Augusto, quando o Ricardo Lewandowski, que foi posto no STF pelo Lula, dá uma declaração exatamente afinada com a narrativa petista, que foi a narrativa do PT desde o começo da Lava Jato, que a Lava Jato era seletiva, que estava mirando o PT. Aí começa, né? É porque é o conluio da direita, das elites e tal, como se eles, né, não fossem os maiores aliados da elite brasileira, como se não fossem eles, os petistas, que ajudaram ali bilionários como Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Ike Batista, Joesley Batista, a ganhar dinheiro público por meio de financiamentos do BNDES ou por meio de esquema de corrupção da Petrobras. Então, Ricardo Lewandowski está simplesmente aí repetindo a narrativa petista como é próprio dele. E eu vou ler a declaração completa para vocês. Abro aspas. O combate à corrupção é necessário. Eles sempre fazem essa... Falar isso da maneira genérica, né, fora do fato específico, do alvo em carne e em osso, é muito fácil. Todo mundo se coloca contra a corrupção. Mas vou continuar aqui. O combate à corrupção é necessário. Todos nós queremos combater a corrupção. Mas, infelizmente, no Brasil, o combate à corrupção sempre foi um mote para permitir que se promovessem retrocessos institucionais. Foi assim na época do suicídio de Getúlio Vargas, foi assim em 64. É uma visão moralista política do combate à corrupção, a meu ver, absolutamente deletéria. O combate à corrupção tem que ser feito diuturnamente, permanentemente, mas... Aí eu faço outro parêntese, né, Augusto? Tenho mais. Né? Claro que ia ter o mais. é fundamental. É fundamental. Então, começa com a declaração genérica e vem mais. O que vem antes do mais pode jogar fora. Pode jogar fora, que é só pose. É só pose para enganar trouxa. Né? Então vamos ver o que vem depois do mais. Mas existem outros males igualmente graves no Brasil. A má distribuição de renda, a exclusão social, o sucateamento da educação, a precarização da saúde pública. São males que equivalem, se não são superiores, ao mal da corrupção. Fecho aspas. Bom, distribuição de renda, meu Deus, Ricardo Lewandowski, exclusão social, tudo isso tem a ver aí com dinheiro. E a corrupção é o roubo do dinheiro público, o desvio do dinheiro público. É isso que precisa ser combatido. São os corruptos que precisam ser punidos e não libertados e não aliviados do regime fechado após a condenação em segunda instância, como fez o senhor e o plenário do STF com a maioria dos ministros. Mas, enfim, vamos continuar aqui no raciocínio do Lewandowski. Depois ele falou sobre uma suposta seletividade no modus operandi da Lava Jato. Abro aspas. A verdade é que as operações foram extremamente seletivas, elas não foram democráticas no sentido de pegar os oligarcas de maneira ampla e abrangente. Por isso é preciso ter muito cuidado quando se quer fragilizar os direitos e garantias do cidadão em juízo, dentro de um contexto politicamente matizado. Eu acho que há valores de que não se pode abrir mão de forma nenhuma. São valores que resultam de lutas milenares dos povos contra a autocracia, a tirania, a opressão. É por isso que eu digo que essa avaliação episódica que certas operações produziram pode se mostrar no futuro próximo, e não digo um futuro distante, realmente uma falácia. Fecho aspas. Olha, vamos por partes, Augusto. Eu vou ter que parar aqui, vai porque parando. Isso aqui que o Lewandowski está fazendo, muitos anos atrás, quando era colunista da Veja, Augusto, eu chamei de, como é que era? Método Veríssimo. Porque o Luiz Fernando Veríssimo, que era um militante petista nas suas colunas, muitas vezes, depois o PT chegou ao poder, parou de escrever sobre política, ele, em determinado momento, escreveu algo como: um dia vocês vão ver que o mensalão, não se me lembra agora se era o mensalão, era qualquer escândalo desse do PT, não foi exatamente assim. Aí o Lula começou a repetir isso, né? Que você aposta num futuro supostamente redentor para fazer com que as pessoas ignorem o presente, Exato. Onde já existe lá uma tonelada de provas à mostra. Então vocês já viram, já devem ter visto aqui no próprio programa o Lula falando muitas vezes isso. Não, no futuro vocês vão ver que o mensalão não existiu. Ele já falou muitas vezes. Ia se dedicar a mostrar que tinha sido uma farsa. Exatamente. Depois se deixasse a presidência. Agora ele continuou roubando ou roubou mais ainda.
Exatamente, quer dizer, é para o cidadão brasileiro esquecer o que está acontecendo no presente, esquecer as notícias que estão saindo, as provas que estão surgindo, porque o futuro dirá, os historiadores um dia dirão que nada disso aconteceu. Então, portanto, tapem os olhos agora. Quer dizer, a retórica do Lewandowski é igualzinha a dos... tem um juridiquês no meio e tal, tem alguma formalidade, mas é a retórica petista. Claro, né? É bastante óbvio. E ele fala, Augusto, para a gente já comentar esse parágrafo, quero ouvir você, desses valores, né, dos quais não se pode abrir mão. Por que ele não fala dos valores, né, dos quais os políticos que corromperam e foram corrompidos não deveriam ter aberto mão? Quer dizer, os valores morais, os valores da honestidade, por exemplo. Então ele está falando que são valores esses de você tratar, dar todos os direitos e garantias para o político investigado, né, contra a autocracia, a tirania, a opressão. Quer dizer, ele está fazendo uma comparação da Lava Jato com isso, com tirania, com ditadura, que é toda aquela conversa mole que a gente vê os amigos dos investigados e condenados tendo há muito tempo. Olha só, essa declaração, quer dizer, vista aí em conjunto, é um monumento ao cinismo e à cafajestagem. Vamos lá. Ele diz que há valores, né? Há coisas muito mais importantes e tal. Para ele não valem nada. A honradez, o império da lei, a honestidade, quer dizer, a ética, a moral não significam nada, porque primeiro você tem de cuidar da questão da renda, né? Da má distribuição de renda, da exclusão social, o sucateamento da educação. Por que o combate a esses tumores não pode ser feito concomitantemente com o combate à inflação? Lewandowski diz isso porque ele não quer que sejam perseguidos. Corrupção, né? Por corrupção. Não quer que sejam investigados e punidos os seus amigos e as pessoas às quais ele serve, né, em sinal de gratidão pela nomeação para o Supremo. Aí ele mente. Tá? Ou ele é ignorante ou é mentiroso. Agora, como é que pode ele dizer assim? Foi assim na época do suicídio de Getúlio Vargas. Foi assim em 64, coisas completamente diferentes. É uma visão moralista, política do combate à corrupção, a meu ver, absolutamente deletéria. Olha aqui, o Getúlio Vargas, o que houve foi um crime, uma tentativa de assassinato, cometida pelo chefe da guarda pessoal do Getúlio, Gregório Fortunato, à revelia do presidente da República, que foi traído, eles o consideram traído, e ele foi. Ele era um homem honesto, ele era um homem que não fazia negociatas. E ao saber que o filho tinha vendido uma fazenda para o Gregório Fortunato no Rio Grande do Sul, ele começou, foi ali que ele disse a expressão, hoje distorcida por historiadores de botequim, que me sinto sobre um mar de lama, que ele não sabia de nada daquilo. Tem nada a ver com a corrupção envolvendo o presidente da República, ou altas autoridades, como essas que foram enquadradas pela Lava Jato. Então, o Getúlio Vargas, o que aconteceu foi um crime, uma tentativa de assassinato contra o Carlos Lacerda e a morte, né, o assassinato do Major Rubens Vaz, que fazia segurança do Lacerda. Se ele não sabe disso, não se meta a comentar. Foi isso que agravou a crise, um homicídio e não a corrupção. Não era o caso da corrupção. É claro que a corrupção tem que ser combatida assim, porque o povo brasileiro assim quer. É claro que ele está apavorado com o avanço da Lava Jato, que ainda não chegou, como chegará, ao Poder Judiciário. Então, toda essa discurseira, né, dizendo que houve seletividade. Por quê? Quem faltou? Quem foi injustiçado e quem foi liberado pela Lava Jato? Quem está preso injustamente? Quem foi preso injustamente? Quais os empresários que foram perseguidos e quais foram protegidos? Isso aconteceu por parte do governo ao qual ele serviu, que é o governo do PT. Com o Lula e com a Dilma.
É isso que fez o ministro Lewandowski, que se coloca contra a Lava Jato graças às virtudes da Lava Jato e não aos eventuais defeitos que ele poderia apontar numa operação ou noutra. Esse tipo de discurso é de cúmplice de bandido. E é bom lembrar que a Lava Jato começou ali por meio de uma diretoria da investigação ali de uma diretoria da Petrobras, quer dizer, isso depois, claro, antes disso lá do posto de gasolina e tal, doleiros, mas quando chegou na Petrobras, chegou ali numa área que era do PP, do Partido Progressista, e aí depois chegou ao PT e veio MDB, depois chegou até Aécio Neves, quer dizer que tem foro privilegiado e só não está condenado talvez porque justamente está sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que é lento. Então, esse negócio de que foi seletivo é papo para boi dormir. Se eu não me engano, foram 14 partidos, né? Políticos de 14 partidos, até outro dia, pelo menos, não sei como é que está essa contagem hoje, que foram alvejados pela Lava Jato. Então, a Lava Jato atuou com independência, exatamente, de um modo suprapartidário, e a gente vai ver a reação de procuradores da Lava Jato a essas declarações do Lewandowski em instantes. Mas eu tenho que citar aqui a última, porque a gente se indignou tanto e já foi comentando as primeiras. É o seguinte, para fechar esse pacote das declarações do Lewandowski, o Levan, né, como chama Marcelo Odebrecht, disse também que as mensagens roubadas da Lava Jato devem ser usadas para corrigir os desmandos. Abro aspas para o Lewandowski. As revelações do Intercept são gravíssimas, denúncias que precisam ser apuradas e que, diga-se, até o momento não foram desmentidas. Agora o Supremo já corrigiu certos desmandos que ocorreram não só no âmbito da Operação Lava Jato, mas também em outros juízos de primeiro e segundo graus. Algumas correções de rumo foram feitas antes mesmo do vazamento do Intercept. E pode ser que, a partir da constatação de que, de fato, algumas ou todas dessas denúncias têm correspondência com a realidade, o Supremo aprofunde ainda mais essas correções de práticas que ofendem a Constituição, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Fecha aspas. Isso aqui é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagina isso aqui nos Estados Unidos, comentando o conteúdo de provas obtidas ilegalmente. É claro que ministro de uma Suprema Corte não tem nada que ficar comentando prova ilegal, mas ele já insere no seu próprio discurso, na sua própria argumentação, no seu próprio ataque à Lava Jato, aquelas informações obtidas ilegalmente e, obviamente, distorcidas conforme a conveniência política daqueles que a exploram. Então, esse é o Ricardo Lewandowski aí comentando aquele lote de mensagens, supostas mensagens obtidas por meio de violação criminosa de aplicativos de celular de autoridades. Eu quero ouvir Antônio Maldonado, a gente ainda tem muito para comentar sobre esse tema. Diga aí, Maldonado. Pois é, Felipe, 2 pontos me chamaram a atenção nessa longa entrevista dada aí pelo ministro Ricardo Lewandowski ao jornal El País. Primeiro, essa questão que você acabou de citar aí, que ele extrapola a competência dele como ministro do Supremo Tribunal Federal em alguns pontos. Ele adianta análises sobre processos aí, como esse caso, que ainda podem ser avaliados pelo Supremo Tribunal Federal, algo que não é natural por parte de um juiz. Eu mesmo já entrevistei alguns ministros do Supremo e, ao fazer alguma pergunta sobre aí a tese, o que ele acha, qual seria o posicionamento dele em determinada questão, o ministro não responde justamente para não adiantar o próprio posicionamento. E o ministro Ricardo Lewandowski faz um pouco disso ao falar justamente sobre essas mensagens do Intercept. Também naquele momento em que ele fala sobre a distribuição de renda, a exclusão social, o sucateamento da educação, a precarização da saúde pública, são questões, de fato, muito importantes que devem ser trabalhadas no Brasil, mas não dependem muito do judiciário, né? Não é o judiciário que implementa uma medida para diminuir a exclusão social, não é o judiciário que autoriza, ações no sentido de impedir o sucateamento da educação. Então, são questões em que o ministro Ricardo Lewandowski, ele acaba extrapolando ali a própria competência como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro, ele é um juiz, e compete a ele julgar questionamentos, analisar se questionamentos apresentados a ele de fato são constitucionais ou não. É basicamente isso que ele deve fazer. Mas o ministro acaba, inclusive, colocando numa balança sobre o que é mais importante, se o combate à corrupção é mais importante do que, por exemplo, trabalhar a exclusão social. E, aparentemente, ignorando o fato de que a corrupção, ela influencia, ela é fator importantíssimo que contribui
justamente para a exclusão social, para o sucateamento da educação, para a precarização da saúde pública. Ele ainda fala, são males que equivalem, se não são superiores ao mal da corrupção. Não pode ser superior ou inferior, são males que devem ser tratados igualmente. E aí, se um juiz dá a entender claramente, na verdade, deixa claro que para ele algumas questões são mais importantes que outras, fica complicado a gente esperar dele uma decisão imparcial, né? Porque, afinal de contas, ele tem claro quais são as prioridades para ele. E deixou claro nessa entrevista que o combate à corrupção não é uma delas. Pois é, Maldonado, e para vocês verem o tamanho da hipocrisia do Lewandowski, estamos aqui desconstruindo o Lewandowski. É impressionante, né, Augusto? Porque o sujeito, mesmo agindo de má fé, né, supondo que um ministro haja de má fé e tal, ele poderia dar argumentos melhores, né, mais maliciosos e tal, mas não para em pé. Quer dizer, é um paradoxo a cada linha. Então, eu queria chamar a atenção para isso que o Maldonado falou, a partir aqui da minha leitura e do meu comentário sobre a análise do Lewandowski do conteúdo de mensagens roubadas. O Maldonado complementou dizendo que ele está se posicionando sobre casos que podem chegar ao Supremo para ser julgados. E nessa mesma entrevista, a gente até nem colocou na pauta, porque a entrevista é muito grande, mas eu vou ter que colocar só para mostrar a hipocrisia. O Ricardo Lewandowski disse que considera inconcebível que juízes de instâncias inferiores critiquem as decisões do STF. Então ele disse para o El País, abro aspas, o Brasil sem dúvida nenhuma está muito dividido. As últimas eleições mostraram uma divisão quase equitativa do nosso eleitorado. Essa divisão, digamos assim, político-eleitoral da sociedade se reflete também no dia a dia. Todos nós verificamos isso. Os ódios aumentaram, as incompreensões também se multiplicaram. Esse ambiente, de certa maneira, também atinge as instituições e, por que não, o próprio Poder Judiciário. Agora, acho absolutamente inconcebível que juízes de primeira ou segunda instância se manifestem publicamente ou se insurjam contra decisões da Suprema Corte do país. Isso é anomia pura. Mal sabem eles que no momento em que descumprirem uma orientação da Suprema Corte, os juízes de primeiro grau também descumprirão as decisões da segunda instância. Eventualmente, as decisões do juiz de primeiro grau podem ser descumpridas pelos cidadãos e pelos próprios administradores públicos. Um caos, o que evidentemente não se pode aceitar de forma nenhuma. Ele vai gerando toda uma narrativa hipotética, né? Dentro do Estado Democrático de Direito, as regras precisam ser respeitadas, goste ou não. Quem não gostar dessas regras precisa se candidatar a um cargo eletivo e tentar mudar as normas. Fecho aspas. Quer dizer, o primeiro comentário é aquele óbvio, né? Que só então os ministros do STF podem mudar as normas, podem mudar as regras para salvar aqueles padrinhos políticos que os indicaram para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele fala isso, não, se candidata lá ao Congresso Nacional, mas chega lá no plenário e eles legislam. Eles inventam a regra, por exemplo, de que os réus não colaboradores só podem apresentar alegações finais depois das alegações finais dos réus colaboradores, uma regra que não existia, eles inventaram lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. A questão da prisão após condenação em segunda instância mudaram a jurisprudência várias vezes. Mas o ponto que eu queria chegar, Augusto, é que o Ricardo Lewandowski fica recriminando juízes de instâncias inferiores que ousam criticar decisões do STF, enquanto ele fica falando sobre conteúdo de mensagem roubada de um caso que eventualmente pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele censura no sentido aqui mais vago de criticar e de não querer que os juízes falem, e fala aquilo que lhe dá na telha sobre o que bem entende e para além das suas atribuições, como disse o Maldonado. Alguma coisa acontece na cabeça de quem pendura aquela toga, né, esse fantasia de juiz, e acaba acreditando que é realmente um magistrado. Quem é o Lewandowski para discutir aí o papel do juiz? Se ele foi apenas um professor escolhido por conveniências político-partidárias para ganhar uma vaga no Supremo. Ele é um professor medíocre de direito constitucional, nunca fez sucesso entre alunos de faculdade nenhuma, e a sorte dele é que as famílias dele próprio, né, da mãe, a casa onde morava a mãe, era vizinha à residência da família do Lula. E a mãe dele, que se tornou íntima da Marisa Letícia, falava bem do filho, como as nossas mães falam bem de nós aqui. Olha, esse garoto aí é uma sumidade, tá? Surgiu uma vaga, a Marisa Letícia lembrou do nome do menino, da vizinha e tal. Um juiz de direito presta concurso e é aprovado.
Ele tem que ser respeitado por um tribunal que não tem juízes. O único é o com experiência na magistratura e que prestou concurso e foi aprovado é o Fux. Os outros sabem o que é o papel do juiz de ouvir falar. Eles nunca fizeram, não viram tribunal, só viram o tribunal do júri em filme, né? Cinema, não sabem como agir. E o que me incomoda muito é esse negócio mesmo, que é essa técnica dos vigaristas da adversativa, né? Mas o combate à corrupção é necessário, todos queremos. Então por que os outros combates são mais importantes se todos queremos o combate à corrupção? Isso aqui é uma falácia, isso sim é uma falácia. Então perdeu mais uma oportunidade de ficar calado e evitar demonstrar, escancarar a mediocridade que o Lula não podia avaliar, porque é outro medíocre, que não entendia nada de nada e acabou nomeando o Lewandowski. Anos atrás eu escrevi um artigo irônico, Todo Mundo Contra a Corrupção, que falava desse tipo de declaração. Quer dizer, ele é contra, né, todo mundo é contra a corrupção, a corrupção abstrata. Agora, não é a favor de combater o corrupto, né? Quer dizer, ele é a favor do combate à corrupção, mas não do corrupto. Pode esperar, pode esperar. Exatamente. Então, quando aparece o caso concreto de carne e osso, ele alivia. Fala, Maldonado. E o ministro ainda coloca a responsabilidade ali na mídia, né? Ele fala que a mídia influencia a opinião pública. Ele também, durante essa entrevista, ele lamenta o fato de que os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje não podem sair na rua, não podem pegar um avião por conta da publicidade que se tem os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E olha, eles fazem votos de 3 horas, de 4 horas, justamente para poder falar diretamente com a opinião pública, né? Então, assim, se eles fazem o voto de 4 horas para tentar deixar bastante claro o posicionamento e mesmo assim não conseguem andar no avião, tem alguma coisa errada, né? E é o mesmo discurso petista, culpando a mídia. Eles têm pavor justamente da nossa influência em esclarecer os fatos para os cidadãos brasileiros, porque eles ficam fazendo esse contorcionismo verbal e moral bastante emblemático como desse na entrevista do Lewandowski ao El País.